Olá, querido professor, querida professora que nos assiste, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas pré-aulas de escola bíblica. Estamos tratando sobre a espiritualidade cristã e a lição de hoje é a lição de número 10, onde estaremos falando sobre as figuras bíblicas na espiritualidade cristã. Bom, o que nós entendemos, por figuras bíblicas na espiritualidade cristã? Você pode abordar aqui que são eventos, acontecimentos, fatos que ficaram registrados, que ficaram narrados e que a partir destes nós podemos aprender, podemos retirar preciosas lições, podemos compreender muitas coisas a partir destes eventos, destes acontecimentos que se tornam figuras para nós. Lembrando que estas figuras bíblicas, elas são pedagógicas. Por quê? Porque a ideia é exatamente não apenas lembrar-nos acerca de um fato histórico, mas mostrar a nós aquilo que aconteceu e que pode acontecer de novo e como devemos nos portar ou viver a partir daquelas experiências que foram tidas naquela ocasião. Dentro dessa lição, nós abordaremos a figura da peregrinação, a figura do deserto e também a figura da luta. São três figuras específicas que nós estaremos trabalhando na escola com os nossos irmãos. Então, no nosso primeiro tópico, você estará abordando a peregrinação na espiritualidade cristã. Ou seja, o que a peregrinação tem a ver com a nossa vida, com a nossa caminhada de fé, com a nossa espiritualidade. Perceba o seguinte, no 1.1, você pode trabalhar exatamente sobre a figura da peregrinação, ou o que ela é, o que ela significa. E aí nós temos dois exemplos, que é exatamente o povo de Israel, primeiro rumo à terra prometida, os 40 anos de peregrinação, e o povo de Israel no exílio, quando então estavam retornando para a sua terra, para Jerusalém. Perceba que ambas as peregrinações, elas têm uma finalidade, elas têm um alvo, elas têm um objetivo, a pátria amada, a pátria desejada. Então, dentro desta temática, o que você estará abordando é exatamente isso, a realidade de que nós, como cristãos, também somos peregrinos, somos aqueles que caminhamos rumo à nossa pátria. Esta terra, esta nação, ela de fato não é a nossa nação. Nós aqui estamos, mas caminhamos para a pátria celeste. Aí no 1.2, você pode trabalhar aí junto com 1.1, falando sobre os perigos que envolvem essa peregrinação. E o que você pode destacar aqui é exatamente o quê? No processo da peregrinação, um grande perigo nós corremos em, primeiro, acabar nos envolvendo com as distrações do caminho, e quando nos envolvemos com as distrações do caminho, podemos nos perder no caminho ou atrasar a nossa caminhada. Talvez já tenha acontecido isso com você, de estar em uma viagem e por conversar, por não prestar atenção no GPS, você acaba passando da entrada onde você deveria entrar, ou você acaba simplesmente entrando em uma outra via e se perde. Bom, as distrações na nossa caminhada, elas podem levar-nos a um caminho totalmente diferente daquele que nos conduzirá à nossa cidade, ou podem fazer com que nós diminuamos a nossa caminhada. Eles podem tornar-nos vagarosos, lentos na nossa caminhada cristã. Então tome muito cuidado com as distrações deste trajeto. 1.3, você vai trabalhar sobre a figura da peregrinação e seus ensinos. E aí o que nós temos aqui? Temos ao menos 3 especificações sobre a peregrinação. Primeiro, todo viajante ele precisa ter um mapa ali na letrinha A. E aqui você vai trabalhar sobre o quê? Sobre
as Escrituras Sagradas, que são o nosso mapa. Você pode até trazer, não é? Se tiver uma bússola, ou ligue o seu Waze na hora da aula, o GPS, e mostre aos irmãos a importância de termos um guia para que nos guie até o local onde nós desejamos estar. Assim, é exatamente as Escrituras Sagradas para nós na vida cristã. Ela é o nosso guia, a nossa bússola, o nosso mapa, o nosso Waze. É exatamente ela que nos guia nos processos e no caminho da vida que nos conduz ao Senhor. Letra B, dificuldade como realidade, ou seja, todo o viajante deve esperar dificuldades pelo caminho. Não desejar, mas esperar. Ter a consciência de que elas acontecerão. Um pneu que fura, uma parada indesejada que precisa ser feita, uma dor que acaba lhe acometendo, uma cãibra na perna, são momentos indesejados, mas que fazem parte de todo o caminho daquele que é um viajante. E assim é a vida cristã. Nós precisamos ter a compreensão que, como peregrinos, nós teremos aflições, teremos tempos de dificuldade, tempos de provações, e para isso precisamos estar conscientes. E por fim, a caminhada cristã, a peregrinação, ela é coletiva. Olha só que bacana. As Escrituras nos apresentam, em alguns momentos, a temática do atleta, aquele homem que se preocupa com a chegada de maneira individual. E nós devemos sim fazer isso. A salvação ela é individual, no sentido de que eu devo cultivá-la, eu sou responsável pela minha vida, mas a imagem, a figura da peregrinação apresenta para nós a ideia de coletividade. Ou seja, nesta caminhada, eu preciso auxiliar aqueles que estão ao meu lado, para que cheguem comigo. É exatamente a ideia que o apóstolo escreve, suportando as cargas uns dos outros. Ou seja, estamos em uma caminhada em conjunto, onde um auxilia o outro para que todos cheguem na pátria celestial. No tópico 2, você então abordará o deserto na espiritualidade cristã. E o deserto, gente, aqui no 1.1, o que você pode abordar? A figura do deserto. O que é o deserto? Peça para que os irmãos listem características próprias do deserto. Peça para que eles realizem algumas pontuações sobre o que é mais fácil ou difícil conviver e morar no deserto. E ouça eles. Provavelmente todos eles tenham aí uma visão, uma compreensão sobre o que é o deserto, as dificuldades do deserto e assim por diante. O que nós vamos perceber é que o deserto é usado como uma figura para nos ensinar algumas verdades. E aí, 2.2 e 2.3. Nós pegamos exatamente a figura de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, não esteve isento dos desertos. Por que acharmos que estaremos isentos deles? Não estaremos isentos, não. Os desertos farão parte da nossa vida. Então, trabalhe isso com o seu aluno. Bom, o que nós vamos frisar aqui, 2.2 e 2.3? Primeiro, Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, e aí, gente, olha só, querido professor que me assiste, nós temos 4 letras trabalhando sobre questões relacionadas ao deserto. Letrinha A, quem conduz Jesus ao deserto? Aborde isso na sua classe. E provavelmente os irmãos vão responder, é o Espírito Santo quem conduz Jesus ao deserto. É o Espírito Santo quem conduz Jesus ao deserto. Mas por que nós normalmente associamos o deserto da nossa vida a uma ação diabólica? Pode ser que nesse deserto da vida, quem esteja me conduzindo a ele é o Espírito de Deus. Então nós precisamos ter o devido cuidado, porque é Jesus sendo conduzido ao deserto pelo Espírito, tá? Letra B, deserto não é moradia. Bom, o Espírito conduz Cristo ao deserto, mas não pede que ele faça uma casa, uma tenda.
Jesus não mora no deserto. O texto diz que ele fica por um período, há uma experiência, há um acontecimento, há algo que acontece ali, mas posterior Jesus sai do deserto. Ou seja, entraremos nos desertos? Sim, entraremos. Permaneceremos no deserto? Permaneceremos por um determinado tempo, seja pouco, médio ou longo tempo, mas sairemos dele, ok? C, deserto não tem como finalidade fracasso, ou seja, para o diabo a tentativa era de derrotar Cristo, era de torná-lo fracassado, era de levá-lo ao chão, mas para Deus o processo de conduzir Cristo era a autenticação de um vitorioso, ou seja, Jesus Cristo sairia do deserto com a carteira de vitorioso. E por fim, deserto é lugar para participar do milagre divino. Você lembra? Você lembra que Cristo, ao findar a tentação no deserto e vencer, os anjos aparecem e o servem? Ou seja, Jesus desfruta de um milagre acontecendo diante dos seus olhos. O deserto é um lugar para que a gente experimente milagres incríveis do Senhor. Então precisamos tranquilizar o coração dos nossos irmãos sobre a realidade de que eles viverão o deserto, experimentarão esta realidade, farão parte deste movimento, mas o desejo de Deus é que eles saiam vitoriosos e contando os feitos graciosos de Deus em meio aos desertos. Por fim, o terceiro tópico, nós falaremos sobre a figura da luta, Perceba que nas Escrituras Sagradas nós temos o enredo sobre a luta. Em alguns momentos, o cristão é colocado como bom soldado, é para equipar-se das armaduras de Deus. Então nós temos essa ideia, não é, de uma fala bélica, de uma fala militarista, no sentido de que nós estamos envolvidos em uma guerra, em uma luta constante. A partir disso, o que você pontuará? 3.2 e 3.3. Nós temos o cristão vive a luta exterior e a luta interior. A luta exterior, aqui na luta exterior, você vai abordar todas as esferas externas às quais nós estamos suscetíveis e que entraremos em embates, seja lutas relacionadas à perseguição política, à perseguição religiosa, a ideologias enganosas, a ataques malignos levantando pessoas, enfim, tudo isto que é possível vermos, perceber, tocar, palpar, ouvir, estão dentro da temática das lutas externas. Perseguição política, uma luta externa. Perseguição religiosa, uma luta externa. E aí por diante. E aí nós temos as lutas internas. A luta interna ou a luta do interior é exatamente aquela descrita por Paulo, não é? Em 1 Coríntios 9, a ideia da velha e da nova natureza. Nascemos em Deus. Somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, somos agora filhos de Deus, filhos da graça, temos uma nova vida, ok, mas a velha natureza não foi extirpada, não foi tirada, não foi arrancada de nós. Desta forma, nós temos a compreensão de que há uma guerra travada dentro de nós. Paulo declara, não é, em Romanos, dizendo, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu acabo cometendo. E esta fala de Paulo não é a permissão para pecar. Esta fala de Paulo é exatamente a constatação da realidade, de que as duas naturezas habitam em mim, mesmo que a natureza caída esteja crucificada em mim. O velho homem está crucificado em Cristo, mas continua em mim. E se eu não ter o devido cuidado, esta natureza pode assumir o controle. E por fim, a luta graciosa, a luta com Deus, 3.4. Esta luta não deve ser vista de forma negativa, mas de forma positiva. Todos aqueles que ao longo da história envolveram-se com o Senhor em uma luta, escute bem isso, professor, saíram
derrotados, mas vitoriosos. Jacó é derrotado no Vale de Jaboque, mas sai vitorioso. Você tem a luta de Moisés com Deus, não me faça sair daqui, Senhor. Foram lutas, você tem a luta de Jó. Jó sai derrotado no sentido de que ele sai esmagado, ele não tem respostas, mas ele sai vitorioso. Então nós precisamos nos lembrar que existirão lutas nossas com o Senhor, a luta de Jonas com o Senhor. É um Jonas que sai perdedor, mas sai vitorioso. Estas lutas, elas são necessárias para a nossa vida cristã. Lute com Deus e tenha certeza que quando você perder para o Senhor, você sairá vitorioso. Ok? Que esta aula seja uma aula muito proveitosa para você e para a sua classe. Que Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.